Eu vivi uma das experiências mais intensas da minha vida e eu não voltei mais a mesma depois disso. Eu achei que sabia lidar com as minhas emoções até eu viver. Eu participei de uma experiência com a ayahuasca em um ambiente sério e bem rígido. E não é o que as pessoas geralmente romantizam. E aqui nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês o que eu vivi, né? E assim, eu não consegui gravar tudo, detalhes, porque lá dentro, né, onde foi feito esse ritual, que é nesse ambiente, não é permitido tirar fotos, gravação, enfim. Então, eu gravei só alguns trechos ali no meio do caminho, né? Eu indo para esse local, né? Só que assim, entramos, né? Levamos alguns pertences. Por quê? Porque era do sábado para o domingo. Então o horário de chegada era 8 horas. Então consegui chegar em ponto, né? 8 horas. E tinha que levar um colchonete daqueles fininho mesmo, um cobertor fino, papel higiênico caso vomitasse, né? Uma roupa para troca, toalha e enfim. Então levamos alguns pertences, né? Cada um com o seu. E chegando lá, eu preenchi uma ficha de anamnese, né? E já desliguei o celular, né? Então, cheguei lá, fui junto com duas amigas e ela passou, a mulher, né, que organiza tudo, passou as regras, né? Explicou como funcionaria tudo, né? E assim, a ayahuasca, ele é tomado por dose. Não é obrigatório você tomar as 3 doses, as 4 doses, enfim. Então, seriam 3 doses de ayahuasca, né? E uma de jurema. E aí tem o rapé, se não me engano o nome, que é um negócio que põe-se no nariz, que para poder abrir mais a mente, sabe? Tinha um outro produto lá que coloca no olho e tinha uma outra coisa, se não me engano, que também tinha que fazer. Enfim, mas nada disso era obrigatório. Eu tomei 3 doses, tomei 2 de ayahuasca e uma de jurema. A jurema, né, pelo que eu entendi, e realmente foi o que aconteceu comigo, a jurema, ela acolhe, ela acalma, sabe? Ela é mais serena, então ela traz assim um aconchego, um amor próprio, tá entendendo? Então assim, chegamos lá, eu vou contar pra vocês tudo assim, passo a passo pra vocês conseguirem entender. Chegamos lá, né? A mochila com algumas coisas, não podia subir com tudo, então a gente só subiu com o colchonete, o lençol e uma blusa de frio. Foi, eu subi só com isso e não podia subir tipo assim com a mochila com tudo, sabe? Tinha que deixar lá embaixo, levaria só o que você iria usar. Caso você precisasse tomar um banho ou trocar de roupa, aí sim você desceria e pegaria lá na sua mochila, tá entendendo? Aí tá, subi, aí... E lá, gente, lá era tudo muito organizado, sabe? Tudo muito organizado, tudo muito limpo. Tinha vários, eu não sei se é arruda, sabe? Assim, um ambiente assim bem, como que eu posso dizer? Bem assim, surreal, sabe? Diferente, sabe? Não é um ambiente com coisa organizadinha, não. Tinha um templo lá, né? Tinha vários santos, tinha... era um ambiente assim bem aconchegante, mas ao mesmo tempo assim diferente, um ambiente assim meio místico, pronto, encontrei a palavra, um ambiente místico, um ambiente assim, dava para sentir assim a energia, que tinha espiritualidade ali, tinha uma energia assim de seres da quinta dimensão, vocês estão entendendo? Um ambiente mais místico, ok. Aí chegamos lá, sentamos, aí a mulher, que é responsável, orientou todo mundo. E detalhe, lá cada um tinha o seu nome. Então tinha uma fita com meu nome, Fernanda. Aí
assim do lado tinha uma outra fita com o nome da outra pessoa que ia ficar ali do meu lado. Aí cada um colocava seu colchonete lá, né? Aí tá. Até aí tudo bem, conseguiram entender, né? A parte da organização lá, que a gente fica lá no nosso cantinho. Aí passou as orientações tudo pra gente, né, e tal. Aí tá, teve a primeira dose. Só que antes da gente tomar a primeira dose, a gente entrou tipo numa cabana que fala, num lugar assim onde tem um templo, né? Aí tinha um templo, a gente entrou, aí fizemos nossas orações, fizemos nosso ritual ali, sabe? Aí fizemos uma fila e a gente tomava ayahuasca, né? Que é a primeira dose. Junto com esse ayahuasca, que vocês podem até pesquisar aí como que ele é feito, que ele é feito de um galho e uma folha, né? Teve um cara lá que ele explicou bem pra gente como funciona, né? E aí o que que acontece? A gente comia junto com uma uva, aí a gente comia pra poder tirar aquele gosto. Aí tá, tomei, né, minha dose, fui pro meu cantinho, deitei lá e fiquei. Respirava profundamente, tipo, eu usei técnicas que eu uso quando eu medito, entendeu? E aí eu abri os meus chakras, né, assim, fui visualizando os meus chakras abrindo, sabe? Cada um com a sua cor, imaginei uma energia descendo pelo topo da minha cabeça e fiquei naquele processo de respiração profunda, respirava, segurava 7 vezes, soltava 7 vezes, depois respirava de novo e fui fazendo isso. Acho que, gente, sério, eu acho que eu fiz isso umas 20 vezes. Só sei que de repente começou a vir umas coisas assim na minha mente, sabe? Vim uns dragão, vim umas coisas assim. Minha mente já tava se mudando, sabe? E aí, do nada eu senti, tipo, eu senti uma lágrima escorrendo assim, ó. Só que eu fiz assim, gente, não tinha lágrima. Aquilo já era o meu subconsciente, entendeu? E eu também, eu me via no mar, tipo no mar assim, ó, e afundando. Primeira imagem que veio de mim era como se fosse um navio. E depois eu, fora da praia, comecei a... Ai, gente, desculpa. Aí depois eu meio que fora da praia e depois eu me via no mar, assim, ó. E eu ia me afundando. E eu sentia meu corpo afundando, sabe? E de repente, gente, começou a vir uma vontade de chorar, sabe? E depois veio aquela vontade de dar risada. Gente, eu comecei a dar risada, sabe? E era uma risada tão gostosa, assim, uma energia tão boa, parecia minha criança interior dando risada, sabe? E depois vinha também aquele sentimento de braveza, de raiva, sabe? Então, tipo assim, o que eu vivenciei, gente, foi surreal. Não foi só isso que aconteceu, sabe? Foram vários detalhes que eu cheguei à conclusão que, tipo assim, nós, seres humanos, somos tão profundos, sabe? Que eu acho que a gente nunca vai se conhecer 100%, entendeu? E aí, de repente, gente, aí começou a vir um turbilhão de sentimentos, de emoções, meu rosto, sabe? Ficava mudando, assim, como se eu tivesse várias versões de mim, sabe? A versão feliz, a versão chorona, a versão brava. E aí, o que que acontece? Sabe aquele spoiler de um filme que vai passando assim bem rápido? Foi isso que aconteceu na minha mente. Mas, gente, eu falando assim parece ser simples, mas não é simples assim. Só sei que foi algo muito profundo, foi surreal, foi mágico. Essa é a palavra, foi mágico, entendeu? A minha mente fazia turbilhão de coisas. Ao mesmo tempo que vinha cenas, parecia que dentro daquela cena tinha um personagem. Eu acredito muito que eu vivenciei coisas da minha vida passada, sabe? Que nem eu me via como numa fogueira, assim, sabe? Como se eu fosse um índio, assim, sabe? Tipo assim, foram várias emoções, várias. E aí teve uma hora que eu saí lá pra fora, né? Aí tentei controlar meus pensamentos, meus sentimentos.
Aí fui lá, tomei a segunda dose, gente do céu, a segunda dose, meu Deus. E eu tentei deitar, e aí teve algumas pessoas que já estavam dormindo, e eu tentava concentrar, e eu não conseguia, porque minha mente fazia isso. E eu chorava, eu dava risada, e eu ficava brava, sabe? Um turbilhão de sentimentos, de coisas assim que passava pela minha mente. E aí o que acontece? Aí eu fiquei inquieta, fiquei com aquela ansiedade, eu ficava lá dentro, ficava lá fora, e aí voltava, aí eu tomei o Jurema. Aí quando eu tomei o Jurema, aí me acalmou, entendeu? Realmente o Jurema, ela faz isso, ela tem esse benefício de acalmar. Aí foi quando depois de horas e horas, eu com aquelas emoções, aquele sentimento, aquele turbilhão de coisas, sabe? E eu me via no mar me afundando, cada vez mais parecia que eu me afundava. E aí, depois de alguns dias, que tem 3 dias hoje, né? Eu deixei pra gravar esse final pra vocês depois de 3 dias, que eu já sabia, ia saber realmente o que tinha acontecido e tudo mais. Sabe quando você vai ali raciocinando, vai interpretando tudo como realmente aconteceu? E aí, depois, no dia seguinte, eu ainda continuei. Inclusive, eu até gravei os dias, sabe? O primeiro dia, o segundo dia, como que eu estava me sentindo. Vou colocar o vídeo aqui também para vocês verem, tá? Em um outro vídeo separado ou nesse vídeo junto, eu ainda tô pensando. E assim, no dia seguinte eu ainda sentia, sabe? Ah, e detalhe, o meu chakra frontal, gente, eu sentia fazer assim, ó, vibrar. Ele vibrava e o meu olho de dentro, aqui dentro, que a gente tem o terceiro olho, que é o chakra frontal, ele fazia assim, ó, ele fechava e ele abria, ele fechava e ele abria. Gente, vocês não estão entendendo. É muito surreal, é incrível, sabe? Eu pretendo sim fazer isso, tipo, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Porém, como foi a minha primeira vez, eu pretendo ir mês que vem novamente, né? Fazer umas 3, 4 vezes seguidas assim, e depois dar uma pausa de alguns meses, porque esse chá da ayahuasca, gente, ele é mágico, ele é mágico, ele é mágico. Só quem passa por essa experiência entende, né? Como ele é mágico, parece que realmente ele te traz assim, ele traz suas emoções e automaticamente você vai se curando, sabe? Ali você vai se autoconhecendo, você vai se entendendo e que nem eu já vi vários depoimentos de pessoas que saíram da depressão, sabe? Depois que começou a fazer esse ritual, de pessoas que realmente, né, muda de espírito, né? Muda assim de vibe, de vida, porque é surreal, é mágico, é mágico, é mágico. Eu não tenho palavras para descrever o quanto foi mágico, o quanto essa experiência foi incrível, incrível, sabe? E, meu, tipo assim, eu não tenho palavras para descrever, mas se for para ficar falando, eu vou ficar falando aqui talvez por horas, entendeu? Da experiência que eu tive, porque para mim foi incrível, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim, sabe? Que eu senti, realmente eu senti. Gente, é mágico, é surreal, só isso que eu posso dizer pra você. Se você tem vontade de passar por essa experiência, faça, entendeu? Claro que faça consciente, tenha certeza se é isso que você quer. Eu fiz, não me arrependo, ao contrário, eu pretendo fazer várias, 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 várias outras vezes, entendeu? Eu amei a experiência. E é isso, meus amores. Espero que esse meu depoimento, né, tenha te ajudado, te encorajado de alguma forma, né, a tomar esse chá da ayahuasca, fazer esse ritual. E a palavra-chave para isso é mágico, foi mágico. Então eu só tenho a agradecer a Deus por ter colocado, por essa oportunidade, né? Agradeço meus mentores, seres de luz, por estarem ali comigo naquele momento, né? Por estarem comigo nessa jornada de autoconhecimento, de descoberta, de espiritualidade. E eu pretendo muito me conhecer ainda mais lá no profundo, que eu vi que tem muita coisa ali que eu preciso curar, que eu preciso me transformar. E também eu pretendo me aproximar, sabe, ali dos meus mentores, aprender mais sobre a espiritualidade, entendeu? E, gente, se você tem alguma dúvida do que é feito, como é e tudo mais,
eu não vou saber explicar bem pra vocês, mas eu estudei, eu pesquisei antes. Então, faça como eu, né? Estude, pesquise bem, veja outros depoimentos, veja vlogs, entendeu? E, não tenha medo do desconhecido, não tenha medo, vá, se jogue, se permita, né? Que nem a minha amiga tomou só uma dose, porque ela já tinha tomado uma vez, ela ficou com receio. Eu não tenho receio, não tenho medo, eu simplesmente fui e me joguei. Vou outras vezes, tô me programando para ir mês que vem, né? E assim, eu pretendo tomar tudo, ficar muito, ficar assim, sabe, bem aérea mesmo. E é isso, gente, é isso, meus amores. Vá lá, se encare, se desafie, enfrente o desconhecido, que você vai amar a experiência e você não vai sair 100% curada, que eu acho que tudo é um processo, mas você sai de lá leve, você sai assim, ó, surpresa, de boca aberta, você sai assim, magiada, não sei nem se é bem essa palavra. Mas é isso, meus amores. Um beijo, deixa eu ir lá que eu vou trabalhar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.